Nós falávamos do casamento. No primeiro bloco, eu disse as fórmulas para manter o casamento. Tem a fórmula do machismo, que é ultrapassada, porque hoje a mulher, às vezes, manda muito mais que o homem. Segunda fórmula é da resignação estratégica. É que a pessoa sai de casa, vai dar um passeio, até que a mulher ou o marido acaba o nervo dele, para de brigar. Também não funciona porque já teve passeios que demoraram anos e que às vezes o cara volta e já tem outro no lugar. Tem isso também, né? Mas a terceira forma mais importante é a forma do amor, o amor sentimento, o amor que une, o amor que faz com que nasça uma profunda comunhão entre os dois. E que nesse amor seja o alimento do diálogo entre os cônjuges, entre o marido e a mulher. Tem um escritor espírita chamado Richard Simonetti, que ele fala o seguinte, que nós falamos do perdão, da tolerância, da aceitação, do diálogo, da renúncia, como exercício para manter um casamento. Nós falamos no final do primeiro bloco. E Richard Simonetti fala o seguinte, o perdão é o treino da tolerância. A tolerância é o treino da aceitação. A aceitação é o treino do diálogo. E o diálogo é o treino da educação. E a renúncia, que é o principal, é o treino da doação. Quer dizer, é um cônjuge se doando ao outro para manter esse casamento feliz. É preciso que os cônjuges digam um para o outro, eu gosto de você. Se nós falássemos isso todos os dias, se nós falássemos os maridos com as mulheres e as mulheres com os maridos, eu te amo, eu gosto de você, eu acho que muitas arestas já seriam aparadas. O casamento é principalmente, conforme o Richard Simonetti diz, é principalmente renúncia. É o que nos faz mais evoluir dentro do casamento, é a renúncia. Tem um livro também que eu até indico para você, chamado Sinal Verde, que é de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Seria interessante ler esse livro, porque ele dá uma parte que trata muito bem dessa fase de renúncia do casal, como forma de evolução. Eu falava do diálogo como uma forma de manter um casamento. É um fator imprescindível, logicamente, para a felicidade conjugal. O que acontece é quando no noivado tem muita conversa, né? O noivo conversa, a mulher conversa, a noiva emite opinião, o noivo também. No casamento, essa conversa vai murchando, vai diminuindo. Nos 5 anos do casamento, as perguntas já são curtas e as respostas são secas e curtas também. Repara para você ver. Com 10 anos de casamento, às vezes, vira um mutismo, os dois ficam mudos, um mutismo lacônico. Às vezes, faz uma pergunta, a resposta é com gemidos. Quer dizer, acabou o diálogo. É preciso conversar. É falando que a gente se entende. E o diálogo é peça-chave num casamento. A coisa que mais destrói o casamento é o silêncio. Vocês querem acabar? Vocês querem separar? Emburra. Fica um emburrado com o outro, fica sem conversar.
fazem o silêncio. Isso é que mais acaba o casamento, é o emburramento. Tá certo, existem divergências entre marido e mulher, mas essa divergência pode ser educada, pode ser polida. E uma vez acabada a discussão, voltem a conversar. Não fiquem emburrados, porque senão o casamento acaba. Se vocês querem separar, não precisa fazer muita força, não, emburra. É uma fórmula de separação. Então é importante não confundir diálogo também com fofoca, né? Com lamúrias, com azucrinações. Às vezes o marido chega cansado do serviço, a mulher vem com um relatório cansativo e irritante a respeito de filho, de empregado, disso, daquilo, do cachorro. Quer dizer, não é para diálogo, é conversa do dia a dia, é conselho, é um ouvindo o outro, é um perguntando o outro o que deve ser feito. Então, num casamento, sempre se deve evitar críticas destrutivas. Uma crítica mais destrutiva que o homem faz é comparar a mulher com a mãe dele. Essa comparação arrasa com qualquer mulher. Ah, minha mãe, lá em casa, minha mãe fazia assim. Tá? Criticar a ignorância e a pouca inteligência das pessoas é outro fato perigoso que acaba com qualquer casamento. Criticar o fracasso de uma pessoa no serviço, ou num relacionamento, ou numa relação com um amigo, ou com uma família, isso também é terrível. Você criticar o marido, ou você criticar a mulher, porque ela não teve êxito numa relação com um empregado ou com um amigo, isso é terrível. Isso aleja o casamento. Então, há vários, a suvinice, até tem tanta coisa que é preciso ser evitado. A gente tem que raciocinar e pensar. Nós temos obrigação de corrigir o defeito dos outros. Principalmente o marido tem a obrigação de corrigir o defeito da mulher e a mulher, principalmente, tem a obrigação de corrigir os defeitos do marido. Isso é um dever imposto pelo próprio casamento espiritual dos espíritos. Um, por caridade, corrigindo o outro. Mas sempre essa correção deve ser feita de forma educada, usando a psicologia para fazer isso. Os ataques frontais, aqueles ataques que faz comparações deprimentes, conforme eu já disse, eles envenenam o espírito da pessoa, provoca revolta e destrói os afetos. Então, é difícil a gente conviver com pessoas que estão sempre nos maltratando. É dificílimo a gente saber que não é aceito, que é reprovado a todo instante e conservar o amor por quem nos maltrata. É impossível. Rodolfo Caligares, que é outro escritor espírita, ele chama muita atenção disso. Que tem cônjuge que fica todo dia joga uma pedra no outro. Vai indo, está um monte de pedra na frente deles, e aí um nem enxerga o outro. De tanta pedra que foi jogada daqui para lá e de lá para cá. E aí há separação. Então, minha gente, é preciso a gente entender
para finalizar também este bloco, que nós estamos já com o tempo vencido, eu vou citar aqui o livro Nosso Lar, que é um livro de André Luiz, o primeiro livro dele, Psicografia de Chico Xavier, onde ele, falando do casamento, ele fala o seguinte: o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Quer dizer, quando o diálogo acaba. Aí, realmente o casamento está acabado. Para quem quer aprofundar mais um pouquinho, eu até recomendo ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde trata da família. É bom que se leja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Lá está principalmente o número 18 do capítulo 4, onde se fala da família e a conduta dos cônjuges. E assim, nós encerramos também esse segundo bloco. Vamos passar ao terceiro bloco deste programa, onde responderemos perguntas enviadas pelos nossos telespectadores.